Olá, Sensers, Lucas aqui. Hoje a gente vai estar falando um pouco de uma análise de demonstrativo de fluxo de caixa, tá? Dentro do SenseBoard. Bom, dentro da aba DFC, a gente tem demonstrativos, né, e análises do fluxo de caixa da empresa, tá? Logo de cara aqui a gente tem análise de entrada, saída, liquidez e saldo acumulado. O que é isso? Aqui, mês a mês, ao longo do período, a gente analisa tudo que entrou e tudo que saiu dentro do caixa, né? E a subtração da entrada menos a saída da liquidez mensal ou geração de caixa, né? Se aquele mês foi positivo em caixa, se entrou mais do que saiu, beleza? Um ponto de questão aqui que gera muita dúvida é o quê? É a questão entre o meu caixa não bate com o meu demonstrativo de resultado. E naturalmente que às vezes, dependendo do segmento da empresa, não vai bater. Por quê? Porque o caixa é alimentado por data de vencimento, né, data de caixa, e o DRE é alimentado por data de competência, data de emissão, tá? O que é muito importante, qual que é um indicador muito importante para a gente analisar aqui? É efetivamente a liquidez mensal, tá? Com a liquidez mensal a gente vê se a gente está gerando caixa ao longo dos meses ou não, né? Se o nosso ciclo financeiro está positivo ou não, né? Se meu recebimento, o prazo do meu recebimento está dentro do prazo, está encaixando junto com o meu prazo de pagamento, né? Se eu tenho o meu saldo acumulado ali para suprir essa necessidade, tá? E nessa empresa aqui em questão, a gente vê que não, tá? Para quem vem acompanhando esse treinamento, já viu no demonstrativo de resultado desse cenário aqui, que ela apresentou um resultado positivo em 2022. Mas o caixa não mostra muito isso, né? Por mais que ela apresentou um resultado positivo no demonstrativo de resultado, e ela tem uma saúde financeira operacional top, o ciclo financeiro dela não está encaixando. E aí pode ser diversas coisas, tá? Primeiro ponto, ou os prazos, né, de recebimento são muito alongados, não casam com os prazos de pagamento, ela precisa de um capital de fluxo de capital de giro líquido ali mais alto, ou efetivamente é uma empresa muito endividada, tá? Ou que fez investimentos aí que não poderiam ser feitos nesse momento. Mas por que isso não entra no DRE, né? Não entra no DRE porque investimentos, endividamento e financiamentos não competem ao resultado da empresa, né? Eles não são avaliados dentro do demonstrativo de resultado, e sim dentro do fluxo de caixa, a gente vê a saída deles, né? E dentro do balanço patrimonial, beleza? Então, naturalmente, o que a gente pode presumir dessa empresa, né? Nessa primeira análise aqui dentro do fluxo de caixa? Que ou o ciclo financeiro dela não está encaixando com os pagamentos, ou ela está muito alavancada ali em financiamentos, captou dinheiro de terceiros ali e não está fechando o capital de giro que ela necessita ali para rodar a operação dela. Tá? E por que eu tomo base como isso? Porque a liquidez mensal dela só fecha no primeiro mês do ano. Depois ela só vem ficando negativo. Ah, Lucas, mas o saldo acumulado dela tá top, tá positivo. Aí que é errado. O empresário ou o controller ou o financeiro de uma empresa que só vê o saldo acumulado tá cego. É igual você ir na academia e só se medir com a balança. Você pode estar gordo, você pode estar com massa magra, você pode estar com massa gorda, você pode estar, sei lá, você não sabe, você só vê o peso. Entendeu? Então olhar a caixa é só ver peso. Para você efetivamente saber se a sua empresa, se você está crescendo, né, efetivamente, se a empresa está crescendo, você tem que olhar outros indicadores. Assim como essa análise da academia, né, você tem que fazer uma biopedância ali, ver a circunferência dos seus músculos, etc., né, que aí vai ver se você está tendo evolução corpórea ou não. Mesma coisa da empresa na parte financeira. Não só na parte financeira, né, em tudo. Tá? Então a gente vê que essa empresa está vazando aqui, a caixa d'água está furada na questão do caixa. Então precisa-se de uma estruturação, presume-se aqui de endividamento, a gente pode até fazer uma análise um pouco mais apurada dentro dos lançamentos aqui, a gente trabalha filtros, então a gente vai ter um tutorial aqui específico de filtros, tá? Para a gente fazer aqui, conseguir analisar isso dentro
do Sensiboard, beleza? Ok. Pô, Lucas, muito chato olhar essa tabela aqui, é muito número. Como que eu consigo bater o olho aí e entender o que está acontecendo na minha empresa? Beleza? Aqui ao lado a gente tem o gráfico, tá? No gráfico, como que você já bate o olho e já sabe se tá entrando mais dinheiro do que saindo? Só deixa a liquidez aqui, ó. Se você só deixar a liquidez, você já vê que o seu ano inteiro você está perdendo dinheiro. Tá? Só no mês de janeiro entrou dinheiro, né? Foi positivo, que foi o que salvou o ano. Senão a empresa estava lascada, tá? Tava sem caixa, tá? A gente acompanha aqui a evolução do saldo acumulado, que não me deixa mentir, né? Que ele vem caindo aqui ao longo do tempo. A gente pode acompanhar a evolução de entrada, né? Então a gente tem um pico aqui em janeiro, depois a gente mantém uma entrada bem linear. E a saída tem picos de saídas aqui. Um pico dentro de março, a gente pode até olhar aprofundadamente o que foi isso, né? Se foi pagamento de uma dívida, algum problema, né? Sinistro, roubos e etc. que aconteceu. Ou uma compra muito volumosa de mercadoria, né? Um ponto bastante legal a se ressaltar aqui, que além dos endividamentos, financiamentos, investimentos que eu falei que não entram no DRE, a compra da mercadoria também não entra. O CMV que aparece lá é apenas o consumo para se fazer aquele faturamento, tá? Então é muito importante ter isso em mente, e isso é um outro ponto também que descasa, né, o resultado do demonstrativo de resultado com o resultado do caixa. Beleza? E aqui embaixo a gente tem uma análise, né, semanal, né, semana a semana do ano inteiro, né, do período inteiro, tá? Dentro desse gráfico aqui. Se a gente tirar o saldo, a gente consegue acompanhar um pouco melhor. Só quero acompanhar as entradas e a gente acompanha aqui, tá? Beleza. Um outro ponto que é muito importante, tá? Toda análise do caixa aqui, ela deve ser parametrizada entre o filtro do ano e o filtro o filtro de lançamento todos, tá? Dentro desse filtro de lançamentos, a gente tem o quê? Todos os lançamentos. Aqui nessa primeira análise que eu fiz para vocês, eu tô olhando todos os lançamentos. Se tá pago, se não tá, se recebeu, se não recebeu, tá tudo aqui. Então, em teoria, eu tô olhando a realidade da empresa, né? Se ela pagou tudo e recebeu tudo. Mas a gente sabe que tem cliente que não paga e fica inadimplente, e a gente também fica inadimplente com algumas coisas, né? Com alguns pagamentos. Então, o ideal para ter uma análise real do caixa, para o saldo acumulado efetivamente bater com o seu saldo de extrato, você tem que filtrar apenas os pagos, tá? E quando a gente filtra apenas os pagos, a gente vê aqui que a gente tem uma diferença na liquidez. Ela diminui ainda mais, tá? Por quê? Porque provavelmente eu deva ter tido alguma inadimplência ao longo desse período, tá? Então, quanto que foi essa minha inadimplência? É só filtrar os não pagos que eu vejo. Pô, em agosto aqui, né? Eu fiquei com uma inadimplência de R$ 12.753, tá? Por que que isso aconteceu? Quem que é esse cliente? Dentro do filtro ali dos lançamentos, eu vou conseguir acompanhar. Beleza? Lucas, eu quero ver esse demonstrativo de fluxo de caixa aqui de baixo, só que eu quero ver só de um mês. Como que eu faço isso? Em Dashboard, eu venho aqui, filtro o mês em específico que eu quero ver. Vou ver agosto de 2022, 31 de agosto de 2022. Beleza. Aqui, vou para baixo, papapá, aqui tá aqui, ó. Dia a dia, né, que teve entrada e saída, eu vejo o que aconteceu. Quero só ver o fluxo, né? Então aqui eu vejo um fluxo de saída e de entrada. Aqui eu consigo me planejar o caixa para quê? Em picos de entrada eu guarde dinheiro para pagar picos de saída. Porque esse pico que deu aqui, especialmente em agosto, provavelmente vai se suceder no próximo mês. Tá? Então a gente tem que se programar e planejar o caixa para que isso não falte num momento aí de baixa e você tenha que recorrer a cheque especial ou endividamentos aí de capital de giro líquido. Tá? É mais fácil você programar e ver que não vai ter dinheiro, ligar para o seu fornecedor e pedir, pô, você consegue prorrogar aí mais uma semana, pode cobrar um juro XYZ, você ganha mais confiança dele, mais crédito com ele fazendo isso do que deixando atrasar, tá? Então, o
fluxo de caixa dentro do sistema deve ser usado dessa forma, para que você tenha esse planejamento e tenha consciência do que você tem para pagar ali no futuro, tá? Não se faz gestão de caixa do passado, é sempre do curto prazo ali, 3 meses, 4 meses, 5 meses, depende aí da programação que a empresa tem futuro, beleza? Pessoal, bom, sobre fluxo de caixa e análise de fluxo de caixa era isso que eu tinha para mostrar para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!